Boa tarde, pessoal, mais uma vez. A nossa aula hoje de ciências, né? Então, começando a semana, língua portuguesa, ciências. Explicando mais uma vez, passamos a semana sem fazer atividade, a outra, esperando que as pessoas fossem mandando as respostas. E agora nós vamos dar continuidade à nossa aula. Como foi pedido na última aula, que vocês respondessem, né, a página 59, né, 59 do livro de ciências. Peguem aí agora, dê uma pausazinha no vídeo, peguem o seu livro de ciência na página 59, para a gente fazer a nossa correção aqui no vídeo, tá? Escutando a videoaula. Ok? Todo mundo já pegou? Estão com o livro em mãos, página 59, e vamos lá. Aqui na página 59, nós temos a primeira questão. As frases a seguir estão incorretas, converse com seus colegas e façam as correções. Justifique as suas respostas. As respostas apresentadas são possibilidades, quer dizer, do jeito que eu estou apresentando aqui, pode ter alguma diferença do jeito que vocês fizerem, ok? Contando que esteja dentro do assunto. O ser humano é um animal carnívoro porque se alimenta de carne. Essa aqui está um pouco de erro, porque é o seguinte, o ser humano ele não é só um animal carnívoro, ele é onívoro, ou seja, ele se alimenta de carne e de ervas. Você não come tomate, não come alface, não come cebola, né? As verduras em si, não chupa frutas, laranja, manga, melão, né? Então, são ervas, né? Então, nós somos carnívoros e herbívoros. Então, quer dizer, quando o animal é os dois, ele é chamado de onívoro, ok? O louva-a-Deus, que é esse bichinho aqui, né? Não sei se vocês sabiam, não sei se vocês sabiam o nome dele, né? Louva-a-Deus, porque ele fica com as mãozinhas assim, ó, para cima, tá? O louva-a-Deus se alimenta somente de outros insetos, mas não pode ser considerado carnívoro, pois não come carne. Resposta correta: o louva-a-Deus se alimenta de outros insetos, por isso é considerado carnívoro, certo? Porque ele se alimenta do mesmo alimento de que ele pertence, da espécie que ele pertence. Ele é um inseto, então ele se alimenta do mesmo. Então, ele é considerado carnívoro porque come a mesma substância de que ele é feito. Tá bom? Letra C. Os animais detritívoros alimentam-se somente de resto de animais. Os animais detritívoros alimentam-se de resto de plantas e de animais, incluindo os seus dejetos. Certo? Então, não sei se vocês sabiam, mas o urubu, aqueles animais que comem carniça, que são chamados detritívoros, eles também se alimentam de plantas estragadas, de animais estragados e também do cocô deles, do que eles botam para fora, né? Um pouquinho nojento, mas é a verdade, ok? Então, espero que vocês analisem direitinho aí, né? Façam a correção de vocês, que eu acredito que alguém tenha errado alguma coisa aí, né? Essa, por exemplo, essa do louvo a Deus é uma pergunta difícil, né? Eu concordo que é uma pergunta difícil. Então, para vocês que responderam errado, faça a correção, que errando também a gente aprende, ok? Usando um espelho, observe a sua dentição. Depois compare seus dentes com os dentes mostrados no esquema abaixo. Espero que vocês tenham feito essa experiência, né? De olhar os dentes, né? Os seus dentes e os dentes, né? No espelho. Aí, você acha que sua dentição é mais parecida com a de um animal herbívoro ou carnívoro, né? Então, com certeza, a resposta deve ser mais parecida com o animal carnívoro. Por quê? Porque nós temos presas, caninos, né? Que é para rasgar as carnes. Nós temos os dentes pré-molares e os molares. Os
incisivos, que são esses da frente, né? E como eu disse, os caninos. Já os animais herbívoros, que são esses aqui, ó, eles não têm dentes caninos. Por quê, professor? Eles só se alimentam de ervas. Eles não precisam de rasgar carnes. Assim, né, é a dentição de um boi, né, de um carneiro, de um cavalo. Vocês não vão ver dentes caninos nele, só tem esses dentes aqui da frente, né, os incisivos. Os caninos, quando tem, é atrofiados, são reduzidos ou ausentes. Quando tem, às vezes nem tem, certo? Para rasgar, arrancar o capim. E aqui ele remoeu o capim. Mas a nossa dentição é mais parecida com os carnívoros. Essa é a resposta da letra A. Explique por que cuidar da saúde dos dentes é importante para a alimentação. Ora, todo mundo já está careca igual o professor de saber que cuidando dos dentes, né, deixando os dentes bem limpinhos, né, a gente tem uma alimentação mais saudável, porque os dentes é que fazem a primeira digestão. Eles trituram os alimentos para nós, né? A gente tritura os alimentos e a gente consegue mastigá-los e engolir com mais facilidade. Então, cuidar dos dentes é uma questão muito de saúde, ok? Então, eu quero que vocês vão agora, passem para a página, abram o livro da página 62. Já tem um assuntozinho aqui que o professor quer explicar para vocês, tá? Bem importante, que eu acho que vocês já ouviram falar. As plantas produzem seu próprio alimento. Ora, olha isso. E os homens não produzem, não? Quando a mamãe vai para o fogão, ela não está produzindo meu alimento, não. Não, olha, presta atenção, é diferente, né? Quando a mamãe vai para o fogão, ela está processando os alimentos que já foram produzidos pela natureza. O feijão, o arroz, né, a carne. Ela não, a gente, ser humano, não consegue, né, processar os nossos alimentos. Vejam as plantas, né? As plantas é diferente. Vamos ver qual é a diferença. Assim como os animais, as plantas precisam de energia para viver. Claro, né? Tem que se alimentar, tem que ter energia para poder crescer, dar frutos. Mas, diferentemente deles, dos animais, que se alimentam de seres vivos ou de resto de seres vivos, as plantas produzem o próprio alimento. De que forma? Esse processo de produção de alimento em plantas chama-se, vamos dizer comigo, fotossíntese. Chama-se fotossíntese. E o que é a fotossíntese? É o processo de produção de alimentos. Ó, vou aqui até aumentar aqui para a gente fixar melhor isso aqui. É o processo de produção de alimentos, certo? De alimentos que as plantas fazem, chamado fotossíntese. Vamos ver como é que acontece a fotossíntese? Ó, foto tem a ver com luz, tá? Com luminosidade. E síntese com produção. Então, para ocorrer a fotossíntese, as plantas usam o quê? Água, a água que a gente coloca nas plantas, o gás carbônico. O que é o gás carbônico, professor? É esse que a gente, quando respira, bota para fora. A gente puxa o oxigênio e quando a gente solta, solta gás carbônico. Aí esse gás é bom para as plantas. Veja que interessante. O gás que a gente bota para fora, as plantas se alimentam deles, respira eles. Então ela usa água, gás carbônico do ambiente. A água é absorvida do solo por meio das raízes, certo? O gás carbônico é retirado da atmosfera, geralmente pelas folhas. As folhas quem respiram o gás carbônico. Aí vamos ver como é que ela faz, né? Como é essa preparação do alimento das plantas. Para realizar a transformação de água e gás carbônico em alimento, as plantas usam a energia da luz do sol, tá vendo? Por isso que o nome foto. Foto tem a ver com luz. A luz do sol, ela usa a luz do sol. Não só quer dizer que uma planta não faz fotossíntese à noite, ela não produz seus alimentos à noite? Não. Elas não produzem à noite, porque não tem luz do sol à noite. E se você deixar a sua plantinha dentro de casa, sem ver a luz do sol, ela vai morrer. Ela não vai ser possível de produzir o seu alimento, certo? Elas aproveitam a luz por meio de uma substância verde chamada clorofila. Toda a folha verde das plantas,
ela tem essa substância que dá aquela cor verde. A cor verde nas plantas se deve à presença dessa substância, clorofila, que serve para quê? Para captar a luz do sol, certo? Na presença de luz, algumas células das plantas conseguem combinar a água e o gás carbônico para formar carboidratos, que é uma substância que alimenta as plantas, que são a fonte de energia das plantas. Açúcar e amido são exemplos de carboidratos. Na fotossíntese, as plantas liberam gás oxigênio. Aí é onde elas fazem o bem para nós, né? Elas consomem o que a gente não quer, que é o gás carbônico, e libera o oxigênio para a gente, produz o oxigênio para a gente. Por isso que a gente tem que preservar as plantinhas, tá vendo? Como a fotossíntese só ocorre na presença de luz, a planta não produz alimento, nem libera gás oxigênio se for mantida no escuro, né? Não coloque uma plantinha sua para viver direto no escuro dentro de casa, ela vai morrer, certo? Outras substâncias absorvidas do solo são os nutrientes minerais. Eles são usados na produção das estruturas do corpo das plantas. Então, aqui está um exemplo, né, da fotossíntese, né, das plantas. Ela absorve pelas raízes a água, certo? Por meio das raízes, né? O gás carbônico por meio das folhas, né? Que suga o gás carbônico, aí processa dentro dela através da luz do sol também nas folhas, certo? Capta a luz do sol, então ela produz aí, né, os carboidratos, que são os açúcares, né, para a sua alimentação, e depois ela joga para fora o quê? Ela produz o gás oxigênio, que é bom para a gente, e o alimento para ela. O alimento vai para dentro do caule dela, né, para alimentar a planta, e assim sucessivamente. Então, diante dessa explicação, né, vocês vão me responder, né, essas perguntinhas, né, da página 63, ok? Aqui, ó. Eu não vou mostrar muito para vocês não pegar minhas respostas. Um abraço a todos e até a próxima aula.